Doutora Thaís Urbano, seja bem-vinda. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia. Doutora, mais uma vez aqui conosco, nós demos aqui um tema que também vem preocupando muito no Brasil, que não é a discussão de hoje, mas é um tema que temos que abordar muito bem por conta da pandemia, onde as crianças ficaram ansiosas e a obesidade está batendo na porta da população, né, doutora? Exatamente isso, né? Quando a gente se trata, né, de crianças, né, nós temos também que pensar na questão dos pais, trabalhar os pais, né? Porque não são as crianças que vão ao supermercado, né? Que levam os alimentos para dentro de casa. Então é um trabalho aí que uma amplitude aí bem grande, né? Porque acho que tem que se trabalhar primeiro os pais, né? Para depois refletir aí nas crianças. Bom, já a gente vai trazer essa matéria para os nossos ouvintes, mas hoje, Marquinhos, a gente vai falar de um tema que atormenta a noite de muitas pessoas, que é a insônia. Né, doutora? Exatamente isso, né? Eu sempre falo, quem tem insônia aí, levanta a mão, né? É uma questão que eu vejo diariamente no consultório. Muitas pessoas sofrem com insônia. Lógico, tem alguns fatores aí que levam à insônia, né? Que é uma questão mais psicológica. Não, tem um agravante, alguma doença aí que envolva isso. Mas tem pessoas que a gente consegue trabalhar só modulando, né? O dia a dia, né? Trabalhando aí para melhorar o dia a dia, já vai, nós vamos ter já um bom resultado aí na questão da insônia. Porque assim, nós somos, né, animais aí que com um ciclo de 12 horas, a nossa máquina foi feita aí para se trabalhar durante o dia, né, e repousar durante a noite. Então, é importante, né? As pessoas querem uma boa noite de sono, mas se tiver um dia estressante, associado aí a uma má alimentação, é impossível ter uma boa noite de sono, né? E eu sempre falo assim, quer modular o seu sono, né? Controla o estresse, a ansiedade. Eu sei que no dia a dia isso é difícil, mas a alimentação é fundamental. E principalmente... o que eu vejo? As pessoas jantam muito tarde, né? Então, o ideal seria o quê? A gente dividir o nosso dia a dia e as nossas refeições durante o dia. Tomar um bom café da manhã, almoçar, lanche da tarde. E eu sempre falo que o pulo do gato é jantar quanto mais cedo, né? Porque se você janta muito tarde, você acaba aí aumentando a insulina, que eleva o cortisol e acaba diminuindo aí a melatonina, que é um hormônio do sono, muito importante, né? E isso vira um ciclo. As pessoas depois querem emagrecer tendo aí contando aí com noites ruins de sono, e durante o sono é o período que a gente mais produz hormônios, principalmente do processo de emagrecimento. Então é muito importante aí a gente pensar na questão da alimentação, organizar o nosso dia para ter uma boa noite de sono, né? E nesse percurso, doutora, que você explicou, a água também influencia ou ajuda no caso, a pessoa bebe bastante água no período noturno. Isso aí influencia em algo ou não? Nós só vamos, eu sempre falo assim, se bebe água à tarde e acorda à noite para ir ao banheiro por questão disso, então eu peço para dar aí colocar um pouco mais cedo esse consumo de água, né? Tudo é questão da pessoa ter esse controle. Se bebe água até mais tarde e não tem a necessidade de ficar levantando, porque a cada vez que você acorda, você interrompe o seu sono, aí tem que voltar a dormir de novo. Então você não vai ter uma boa qualidade do sono aí, tendo que levantar a noite toda, né, para ir ao banheiro, por ter sobrecarregado aquele período ali com muita água. E ainda falando na água, tem muitas pessoas que, dependendo do que come no período noturno, ela fica, não sei se é um salgado, com a boca salgada, o que é que ela precisa ingerir muita água. Exatamente, né? Eu falei na questão de comer mais cedo, né?
por conta da modulação dos hormônios, mas é como você falou, dependendo do que você come, se comer uma coisa aí muito salgada, muito rica em sódio, né, você vai acabar, né, o corpo vai pedir para você repor aquela água ali para diluir aquilo ali, né, que tá fazendo mal. Então, você tem que saber escolher o que vai comer à noite. À noite nós temos que comer aí carboidratos de baixo índice glicêmico, né? Que são carboidratos aí ricos em fibras, por exemplo, um arroz integral, uma batata doce, uma proteína mais leve, né? Para ajudar na questão da digestão. Peixe, frango, ovo, né? Não sobrecarregar o corpo aí com uma carne vermelha, com muita gordura, comer aí excesso de farinhas brancas. Isso aí já não é interessante, porque vai influenciar na modulação hormonal, né? E no fim, lá na produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Agora, no inverno, a tendência é a gente consumir alimentos mais pesados, né? Uma feijoada, por exemplo. E aí, como é que faz pra gente lidar com essa situação? É que a feijoada, né, a gente associa ao inverno, né, pela questão, né, de ser mais pesada mesmo. E no inverno, o corpo, ele necessita de mais energia. Então, a gente acaba consumindo mais alimentos para produzir mais energia para o corpo se esquentar, né? Então, alguns alimentos a gente associa aí ao período frio pela questão mesmo de ser um alimento aí de alto índice glicêmico e gera muita energia. O que nós temos que ter é consciência, né? É lógico que todo mundo aí, né? Eu adoro uma feijoada. É consciência na quantidade, na frequência que vai se fazer aquilo, né? Mas não comer às 10 da noite, né? E não comer às 10 da noite, porque não vai dormir. Ah, doutora, eu não consigo comer cedo. Depois me dá fome com o decorrer da noite. Eu posso fazer um lanchinho por volta de umas 6 horas e lá pelas 9 comer em pequena quantidade? Não teria problema, é isso que eu te falei, né? Se vai comer em pequena quantidade, um alimento aí rico em proteína e baixo índice glicêmico, não vejo problema. Lógico, né? Na visão nutricional, na modulação, quanto antes a gente jantar seria, né? O ideal, mas a rotina não permite isso. Tem gente que eu falo assim, leva então o lanche pro trabalho, como se fosse seu jantar, ou a marmita, né? E janta lá às 7 horas da noite, chega em casa, a gente faz algo mais leve, né? A última refeição, tem pessoas, pode tomar chá agora no inverno? Sim, tem alguns chás que têm princípios ativos que ajudam na modulação do sono. Por exemplo, uma melissa, um chá de mulungu. Então, os chás agora no inverno é bem-vindo, e principalmente aqueles lá que têm princípios ativos aí na modulação hormonal. Caldo também? Caldo? Caldo estilo sopa? Não vejo problema nenhum. O que eu sempre falo para os meus pacientes, né? Porque tem gente que fala, sopa não é refeição, né? Daqui a pouco eu tô com fome. Porque a sopa, normalmente, se coloca só carboidratos e a gente acaba ali utilizando aquilo muito rápido para gerar energia e fica com fome. Então, a estratégia coloca proteína nesse caldo. Um frango, quebra alguns ovos, né? Então, aí ali a gente vai ter uma quantidade de proteína que vai dar mais saciedade, né? Agora, Thaís, e aquele indivíduo que não consegue dormir com o estômago vazio? Tem que ter uma reeducação alimentar? Seria esse o caminho? Com certeza. Porque acredito que tenha, né? Pessoas que falam, não, eu não consigo pegar no sono. Isso aí tudo foi questão de adaptação, né? A pessoa se acostumou Exato. dessa forma, né? Tinha. Você era assim, Tony? Não, então, por isso que eu perguntei. Isso. Porque então, é um exemplo, né? de reeducação. Olha lá, o Tony está aqui um exemplo vivo disso. É uma questão de reeducação. Ele foi aprendido, né, daquela forma, né? Exato. E isso, o Tony sabe muito bem que causou alguns problemas pro Tony, né? E depois da reeducação, que ele começou a se alimentar mais cedo, né? E quando eu lembro na questão do Tony, além dele comer tarde, o tipo de alimento que ele escolhia nessa última hora era... Bombástico. Né? Bombástico. Nem fale. Thaís, muitas pessoas acabam perguntando, né, no dia a dia sobre a alimentação, sobre
essa pegada, você está de regime, vale sempre ressaltar, né? Que o regime não é o suficiente para uma boa reeducação alimentar, né? Não, eu falo que é uma reeducação alimentar, né? Quando a pessoa limita aquilo a algo, então vai ter tempo para acabar, né? Quando a gente fala numa reeducação alimentar, é para a vida. Se você conseguir despertar ali esse desejo de mudança na sua mente, colocar na sua rotina aí o que é aprendido, né, na questão da reeducação alimentar, isso vai embora. Isso é para a vida. Agora não, quero chegar em X peso, estou de regime, né? Igual o Tony falou. Então, aquilo vai ter hora para acabar e logo, logo nós vamos ter o efeito sanfona, né? E essa reeducação alimentar, ela pode ajudar financeiramente também? Com toda a certeza, né? Porque nós podemos aí pegar os alimentos, né? Os sazonais, né? Que agora é época disso, então eu já sei que esse tipo de alimento, nessa época, o preço é mais em conta. Você organiza a parte de compras da sua casa, né? Porque quando, por exemplo, uma pessoa que vai com fome ao supermercado acaba comprando coisas desnecessárias, né? Aí quando você vai ver lá na dispensa, eu nem sei por que eu comprei isso, mas quando você vai ao supermercado com consciência, você vai trazer exatamente aquilo ali que você vai consumir. Então, no fundo, acaba assim tendo aí uma melhora na questão aí dos gastos, né? Uhum. E com o passar do tempo, a gente percebe, né, que os hábitos foram mudando. Se eu buscar um pouquinho lá no meu passado, quando a minha avó era viva, a alimentação, 6 horas a janta estava pronta, 11 horas o almoço estava pronto. Era tudo muito cedo, né? Era tudo muito cedo. Depois que a gente foi... cedo, e dormia-se cedo. Depois que a gente foi jogando, prolongando para mais tarde. Mas aí entrou a questão da tecnologia, né? A luz do celular atrapalha muito a modulação hormonal. E o que nós deitamos, né, normalmente aí na cama, a primeira coisa é celular ou é a televisão, né, até tarde. E antigamente incrível, né, esse negócio do celular. Antigamente não tinha essas porque coisas. às vezes você acorda de madrugada, né, pra fazer algo e tal. Pega pra ver aí a você hora. pega e fala, nossa, eu preciso dar uma olhada, por exemplo, no despertador. Será que eu coloquei? Apesar de que tem hoje, né, dá pra deixar programado e tal, mas às vezes você fica preocupado, você vai lá conferir. E às vezes você puxa alguma coisa e como já desperta a gente, né? Pra você pegar no sono de novo é um... Você vê, a melatonina, que é esse hormônio que eu sempre falo, que é o hormônio do sono, ela é produzida no escuro. Então, se eu fosse ver, se eu tenho que fazer uma otimização aí da produção de melatonina, até luz de despertador, desses relógios, de aparelho de ar-condicionado, não seria o ideal ter no quarto. O ideal seria o quarto no escuro mesmo, sem nenhum tipo de luz ali para tirar esse foco. Chama atenção, às vezes também, né? Chama atenção, você fica ali... Mas é incrível esse negócio da questão do sono. Tem várias coisas que envolve. Então, é o dia a dia e, infelizmente, aí a tecnologia tem atrapalhado muito. Por isso que muitas pessoas hoje em dia, de 10 que vai no consultório, umas 7, 8 faz o consumo de medicamento aí para dormir. Thaís, pra gente finalizar, a Conceição, ela mandou aqui, bom dia. Ela pergunta se o açúcar é prejudicial ou o excesso dele faz mal, porque o sal a gente tem uma afirmação de quanto pode se consumir e do açúcar não temos essa informação. Então, né, porque vai entrar na contagem de carboidratos do dia a dia, né? E segundo a Organização aí Mundial de Saúde, é 5 gramas por quilograma de peso, né? Até um cálculo, é por isso que os nutricionistas acabam fazendo esse cálculo. Mas diário, né? Diário. E em relação ao seu peso. Aí são estratégias, mas segundo a organização são 5 gramas por quilograma de peso. Não é 5 gramas, né, do açúcar do peso do açúcar, é 5 gramas do carboidrato que a gente extrai do alimento, entendeu? Então, por isso que envolve um cálculo aí por trás disso daí. Já é
Um pouco mais complexo. Um pouco mais complexo. Então entra no cálculo, dependendo do peso e da altura da pessoa. Aí nós temos um cálculo de consumo de carboidratos e tudo depende do objetivo, né? Se a pessoa está no processo de emagrecimento, a gente acaba diminuindo esse consumo de carboidrato. Tem estratégias aí, né? Uma dieta um pouco mais baixa em carboidratos. Então, tudo depende do objetivo, se tem alguma doença de base, por exemplo, se é diabético. Por isso que é muito importante procurar um profissional aí para estar fazendo o cálculo correto, aí conforme os seus objetivos. Sempre vale ressaltar esse ponto. Não faça nada sozinho. Se você está precisando fazer um regime, fazer um acompanhamento médico por conta de uma diabetes, sempre procure um profissional, porque você querer se medicar ou querer fazer algo sozinho pode ser muito mais complicado. Se tem algo instalado, realmente tem que procurar um profissional. Agora, se a pessoa tem uma saúde boa, né? Se alimentar aí com alimentos, eu falo, de verdade, né? Consumir menos alimentos industrializados possível e tocar. Mas se tem algo instalado ou tem um objetivo, né? Tem uma obesidade, um sobrepeso, algo que está incomodando, é importante procurar um profissional, porque eu vejo aí a bagunça, né, que o pessoal tem feito na questão de olhar aí na internet. Agora a moda é isso, a moda é aquilo. O que funciona para para outro não pode funciona. ser o contrário, né? Exatamente, pode causar aí um grande problema. Então é muito importante, se tem um objetivo, procurar um profissional, né? A Rosa mandou aqui. Bom dia, meninos. Bom dia, doutora. Qual tipo de chá é bom para dormir? Chá de melissa, o mulungu, tem um chá que chama tulsi, que é muito interessante para dormir. Aí tem o alcaçuz, a camomila, você pode acabar colocando aí para dormir também. E chás assim... Erva doce? Também erva doce. O que nós não podemos é colocar chás estimulantes, né? Chá verde, hortelã? O chá branco. Pode saborizar alguma coisa aí com hortelã. É só não colocar os chás que estimulam, senão aí dá o efeito rebote. Falando em estimular, o José Roberto, do bairro São Marcos, ele pergunta, muitas pessoas perguntam sobre isso, café demais, tira o sono? Com certeza, né? O café, ele tem aí, né, a cafeína, o chá tem a teína, por isso que alguns chás são estimulantes, né? Então, quanto mais teína, mais estimulante. Realmente o café ele pode sim tirar o sono por conta do excesso da cafeína. Eu, por exemplo, se eu consumir café depois das 6 horas, aí eu já acaba atrapalhando o meu sono. E assim como eu tenho paciente que toma café para dormir, eu falo, meu Deus, vocês são as exceções, mas existe. Aquilo, eu falo que é efeito rebote não, efeito contrário, porque a pessoa se acostumou com aquilo, entendeu? Então, ela se adaptou e dorme super bem com o café. Mas isso é uma exceção das exceções. Eu falo que é coisa rara de se ver. E realmente atrapalha mesmo o sono, um consumo em excesso. A última participação. O Marcos, Thaís, ele mandou aqui. Thaís, queria saber se a TV no quarto também tem alguma influência com relação a esse tema que estamos abordando hoje. Com certeza, porque antigamente, né, o Tony mesmo falou que, né, o pessoal dormia cedo, né, ninguém tinha televisão no quarto, ninguém tinha um relógio digital com números brilhantes lá, né, e o hormônio do sono, no caso a melatonina, ela é influenciada ela é produzida no escuro, então qualquer luz, seja aquela pequenininha do ar-condicionado, acaba atrapalhando sim. Thaís, mais uma vez, muito obrigado por atender os nossos ouvintes e trazer um assunto tão importante em meio à sociedade.